Galera, eu não aguento mais gravar esse vídeo. Eu sei que tu não tá nem aí, eu sei que tu não tá nem aí pras minhas desventuras, mas eu acho que é a quarta vez que eu gravo o vídeo inteiro e na primeira o som não deu, na segunda a câmera não deu, na terceira o celular gravou na vertical em vez na horizontal. Tá difícil. Eu vou tentar uma última, agora assim, de vamos em frente e tem que dar. Esse vídeo é um vídeo sobre o fascismo. A ideia é fazer um vídeo sobre o fascismo a partir de um livro que eu comprei do Pachucanes. Eu comprei esse livro porque eu sempre tive algum interesse sobre o movimento fascista, sempre quis entender, mas eu nunca compreendi bem ele, a não ser das poucas coisas que eu lia lá e cá. Mas eu nunca entendi bem o que era o fascismo. E aí eu estava perto do meu trabalho e passei na livraria Taverna, que fica na Andradas, aqui em Porto Alegre. Estou fazendo um merchan grátis pra galera, porque eu curto muito a livraria. E eu vi que tinha ali 20% de desconto nos livros da Boitempo. Eu entrei, vi um título Fascismo, vi que era do Pachucanes, que era um cara que eu já tinha ouvido falar. Pensei, vamos dali. E o livro de fato é muito valeu a leitura e eu queria trazer um pouquinho, algumas coisas para vocês aqui. Como que vai funcionar esse vídeo, tá? Esse vídeo vai funcionar na seguinte estrutura. Eu vou abordar o fascismo, na verdade abordar da maneira que o Pachucanes faz. Então abordar o fascismo a partir do materialismo dialético, entender o fascismo como um objeto social e depois de entender o fascismo como objeto social, diferenciar fascismo e bolchevismo, que é o que o Pachucanes faz no final da primeira conferência dele. Se tu não sabe nada sobre materialismo dialético, o que eu quero dizer com um objeto social, o vídeo vai ser bem interessante para ti, então te prepara que lá vamos nós. O materialismo dialético é um termo cunhado pelo Marx e pelo Engels para entender a sociedade, para entender o mundo social, cultural, basicamente para entender o mundo humano. É uma metodologia científica, então eles pretendiam ser uma metodologia científica para a compreensão tanto das transformações do mundo, por que a gente passa da escravidão para a servidão e depois para o regime assalariado, são transformações. O Marx e o Engels queriam entender essas transformações, tanto para entender as transformações como a conservação. Por exemplo, para entender por que a igreja é da maneira que é e por que as ideias da igreja são como são, por que a escola é como é, por que o Estado é da maneira que é e por que as nossas concepções morais são como são. Tudo isso pode ser compreendido a partir dessa lente, dessa metodologia que é o materialismo dialético. Bem, o que é então, afinal, o tal do materialismo? Rapidamente, brevemente, em quase que uma palavra, o materialismo dialético é uma maneira de entender, então, os objetos sociais, que é, por exemplo, a escola, o Estado, o trabalho assalariado, entender os objetos sociais a partir do motor da história, daquilo que é como a essência desses objetos sociais, que é a luta de classes. A luta de classes, para o Marx e para o Engels, é um motor da história. A história se mantém, a cultura humana se mantém de uma determinada maneira e se transforma pela luta de classes, pelos interesses de classe. Compreender o ser humano e compreender a sociedade a partir das classes sociais é a base do materialismo dialético. Então, para te dar um exemplo, quando lá na escola tu aprendeu que a escravidão termina porque a Inglaterra está precisando construir um mercado consumidor, tu aprendeu o materialismo dialético. Tu não aprendeu que a escravidão termina porque a consciência humana evolui, se transforma e compreende as formas mais justas de agir. Tu não compreendeu dessa maneira a história, como de fato ela era compreendida antes do Marx, mas tu aprendeu que os interesses econômicos, os interesses de uma determinada classe movimentaram a história. Pois bem, então tu aprendeu a história a partir do materialismo dialético. Tchá, surpresa! Ou não, ou tu já sabia. Seja como for, quando o Pachucanes, que é um cara, devia ter feito essa introdução antes, né? Quando o Pachucanes, que é um cara que viveu ali na União Soviética, 1920, 30, cara que era marxista, leninista, muito comprometido com a causa da Revolução Comunista, quando o Pachucanes vai tentar entender o fascismo, ele vai tentar entender a partir do materialismo dialético, portanto, a partir das classes sociais. E agora eu tenho que fazer necessariamente para ti um tipo de explicação histórico-social da Itália, que é onde surgiu o fascismo. Porque o Pachucanes vai dizer que a Itália está ali, né, no início do século XX, com várias convulsões sociais.
De um lado, tu tem os proletários reivindicando melhores condições de trabalho, melhores condições de vida, melhores salários e todas essas coisas necessárias para a pessoa ter uma vida tri. De ali, outro lado, tem os pequenos burgueses, que são os caras que são donos de comércio, são profissionais liberais. É uma galera que tem alguma grana, mas não tem um grande capital, são a pequena burguesia. E esses caras também estão descontentes por causa da inflação e outras questões de segurança social que eles estão se sentindo, sei lá, inconformados com aquilo. E tu ainda tem o grande capital, o grande industriários da Itália, né, o grande capital financeiro, que também está descontente porque os proletários estão pedindo novas reivindicações, tá uma convulsão, isso não é bom para o capital, então tá todo mundo descontente. E tá todo mundo descontente e vira o seu descontentamento para quem? Para a democracia liberal, para o parlamentarismo. Exato, o sistema de representação não está mais dando certo, o sistema de discussões do parlamento não é ineficaz, não é eficiente, e todo esse papo que a gente aqui no Brasil já conhece e tal, né? O sistema de parlamentarista só mantém os mesmos poderes sempre, os mesmos dominadores, e esse papo aí que fica forte quando a sociedade está em convulsão. No meio dessa briga começa a surgir um grupo, né, que são fascistas, que são esses grupos que são algumas células ali, né, alguns grupos, então, que estão se organizando e que começam a se organizar em torno desse sujeito aí chamado Mussolini, e tem vários grupos fascistas na Itália. E esses fascistas, então, quando a coisa vai andando, conseguem assumir o poder por uma série de questões que eu não vou explicar aqui porque eu não sei pormenorizado e porque não é um lugar aqui de a gente desenvolver tanta coisa, mas assumem o poder. Assumem o poder basicamente para golpear quem? A democracia liberal parlamentarista, que é o que está todo mundo atacando. E assim que assumem o poder, eles começam a ter que atender as classes sociais que os colocaram lá. Tanto a pequena burguesia, como o grande capital, como os nacionalistas, como o exército, essas diferentes classes. E a primeira coisa que os fascistas fazem no poder, né, uma das primeiras coisas, é começar a atacar diretamente os direitos sociais dos trabalhadores, né? Começam a tirar direito de greve, começam a atacar direito da jornada de trabalho, e todas essas coisas eles começam a atacar diretamente para atender as reivindicações do grande capital e da burguesia. E eles tinham que se virar contra alguém, e foi contra o proletariado, que era muito influenciado pelo comunismo, e os fascistas tinham um programa abertamente anticomunista. Esse movimento fascista gera um acúmulo econômico na Itália, e isso no começo parece bem visto por vários estados europeus, né? Mas com o passar do tempo, essas conquistas econômicas começam a cair, a Itália começa a ter problemas sociais de novo, e o Estado fascista apela para aquilo que ele foi colocado no poder para apelar, que é a violência. Porque se a democracia liberal parlamentarista não servia mais, é porque ela propunha um regime de discussão, de debate na arena política, né? E isso aí se provou, digamos assim, foi compreendido como ineficaz. E aí o que propuseram? Violência no lugar. Senta a caceta na imprensa livre que está falando mal do governo, senta a caceta no proletariado que está fazendo greve, e assim as coisas têm estabilidade. Por assim dizer, né? Enfia todas as aspas que tu quiser nesse troço aí. A questão para o Pachucanes é que o fascismo, quando no poder, se torna um governo, se torna uma forma de governo que atende os interesses do grande capital. Não é uma forma de governo que vai chegar para tentar atender os interesses nem dos trabalhadores, proletariado, nem da pequena burguesia, mas sim do grande capital. E ele acaba virando essa violência para vários outros setores da sociedade. Sempre com uma força muito grande desse setor da sociedade militarizado, o fascismo consegue usar de violência para manter a estabilidade social. E é por isso, já agora dá para entender, que o Pachucanes vai dizer que fascismo e bolchevismo são regimes de natureza completamente diferente. Porque agora tu já entendeu que o materialismo dialético vai compreender qualquer objeto social, tipo fascismo, tipo comunismo, tipo uma escola, enfim, objetos produzidos pela sociedade, né, como oriundos, como produto da classe social. A essência, como eu já falei, é a classe social. E para o Pachucanes, o fascismo tem como a sua classe social reguladora, dominante, sua classe social motora, a classe do grande capital. E por isso ele é de natureza diferente do comunismo,
que, diga-se o que dizer do comunismo, de fato quem governava o comunismo não era o grande capital, era essa elite estatal ou essa classe estatal que assume o poder. E para o Pachucanes são regimes então de natureza amplamente diversos, porque de um lado tem um regime que vem suplantar uma democracia liberal para colocar no lugar uma ditadura que vai estar ainda nos interesses do capital, e de outro, para o Pachucanes, tu tem um governo comunista, um Estado comunista que vai vir suplantar qualquer regime democrático, não para botar interesse do capital, mas o interesse de uma classe estatal. Para o Pachucanes isso é essencial, para o Pachucanes isso faz que eles sejam regimes de natureza diferente. E aqui eu queria que tu entendesse uma coisa. O Pachucanes não diz de maneira nenhuma que a Rússia soviética é democrática ou que o Estado não é violento. Ele não tem essa ideia de democracia e não violência como virtudes, como a gente tem hoje, em geral, na nossa sociedade. Ele diz que a União Soviética é não democrática, que tem uma democrática no sentido de democracia formal, com representantes eleitos, todas essas coisas. Ele diz que na Rússia soviética, na União Soviética, a gente tem um regime que é ordenado a partir de um determinado grupo de pessoas e que esse grupo de pessoas usa violência para coibir, por exemplo, o que ele chama de contra-revolucionário, uma imprensa livre ou alguma classe burguesa que está querendo mais liberdade de mercado, essas coisas. O Estado usa a violência. E o Estado não pretende ser uma democracia representativa como o Ocidente. E o fascismo também vai por essa linha, não permitir uma imprensa ser violento. Mas o Pachucanes vai dizer que tem uma diferença fundamental entre os dois, que é a quem essa violência serve. De um lado, do fascismo ao capital, e do outro lado, do comunismo a um Estado. Para o Pachucanes, então, isso é fundamental. Tem mais um ponto que para ele que é fundamental, e eu acho que vale ao menos a gente falar sobre esse ponto, que é a questão de que no regime fascista a violência não é prerrogativa do Estado. As células, os grupos fascistas também agridem imprensa livre, também vão contra alguma imprensa que fale mal do governo, eles também vão contra grevistas violentamente. E o Estado apoia esses movimentos. Para nós, ou ao menos para mim, tá? Que me considero um democrata liberal bem burguês, tá? A violência é sempre mal vista, né? Tanto o fim de uma democracia representativa como uma violência é sempre visto como uma quebra num status quo, numa ordem social que um burguês como eu sempre acha interessante manter. Talvez um burguês progressista como eu, que gostaria de ver um Estado mais igualitário, mais justo, todas essas coisas, mas não à base de violência. O Pachucanes não tem essa ideia, tá? Que fique claro. O cara acredita que uma revolução é uma revolução violenta. Quando ele vai falar nas outras conferências desse livro, ele sempre vai colocar os caras que são contra uma revolução violenta, os caras que botam pano quentes, como aqueles que são os principais ou um dos grandes elementos contra-revolucionários. Seja como for, eu acho que o livro vale muito a pena, e eu acho que agora, se tu não sabia nada desse tema, o que tu sabe agora sobre materialismo dialético e luta de classes vai te ajudar a entender mais as outras conferências que ele deu e que são também muito legais, que ele vai falar bastante sobre democracia e uma delas ele vai falar muito sobre o contexto histórico e como ele entendeu esse contexto. Se te interessou e tu mora em Porto Alegre, vai na Casa de Cultura Mário Quintana. Ninguém me pagou por esse merchan, é porque eu acredito mesmo. Vai lá, tem a Livraria da Taverna ali embaixo, é um lugar bem legal. Dá um apoio que o lugar é bem tri. E era isso, eu espero que esse vídeo tenha ficado gravado, que o som tenha ficado bom, e eu acho que se não ficou, vai ir como tá, porque agora deu, agora tamo legal, né? E se tu gostou, curte, compartilha, manda no grupo da família, né? Tem a ver com o comunismo, Marx e tal, manda lá no grupo pra dar confusão e dar gritaria. Valeu, galera, abraço da Zamba.